A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs em Cristo. A paz do Senhor para você de uma outra denominação, para você de um outro ministério. E a paz do Senhor para você que não tem uma religião, mas acredita em Deus. Deus seja louvado na vida de todos nós. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, que é vinda do coração de Deus, como sempre. Está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 40. É a história de Jefté. Vamos juntos aprender 3 lições profundas e poderosas da vida deste líder. Primeira lição: não deixe o seu porém postergar a sua chamada divina. Em Juízes capítulo 11, versículo 1, relata que Jefté era homem valente e valoroso. Mas logo em seguida, o mesmo texto que qualifica a Jefté e enche ele de qualidades, o desqualifica, afirmando, porém, filho de uma prostituta. Mas espera aí. Que culpa teve Jefté de ser filho de uma prostituta? Nenhuma. A culpa foi do seu pai, o erro foi do seu pai, que pulou a cerca e teve um relacionamento extraconjugal com uma prostituta. E aqui eu percebo que Jefté estava sendo julgado pela sua origem e não pelo seu caráter. E eu me lembro de Martin Luther King Jr., que de tanto sofrer preconceito e ser julgado pela sociedade, ele liberou uma frase que ficou conhecida no mundo inteiro. E qual foi essa frase? Ele disse assim: eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos possam viver em uma nação em que não sejam julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do caráter. Quantos filhinhos de papai matam, roubam, praticam pedofilia? Quantos filhinhos de papai estupram, mas a sociedade se cala? Porque são filhos de desembargadores, são filhos de magistrados, são filhos de juízes. Aí a sociedade fecha a boca, fica calada. Porém, todos nós temos um porém em nossas vidas. Mas nós não podemos permitir, porém, que os nossos poréns venham colocar um ponto final na nossa chamada divina, naquilo que Deus preparou para nós, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Havia um porém também na vida de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós sabemos que Naamã era chefe das tropas do rei da Síria, homem valoroso, de respeito, admirado pelo seu senhor, porém, leproso. Havia um porém na vida de Ana, pois ela era estéril. Havia um porém na vida de Abraão e Sara, pois eles eram avançados em idade e Sara também era estéril. Havia um porém na vida de Paulo, pois havia um espinho na sua carne. Havia um porém na vida de Moisés, pois ele era gago. Havia um porém na vida de Isabel e Zacarias, pois eles eram irrepreensíveis e justos perante Deus. Mas Isabel era estéril. Sempre haverá um porém em nossas vidas que vai tentar nos impedir de alcançar o melhor de Deus, que vai tentar nos impedir de conquistar. Mas não permita que o seu porém coloque um ponto final nas promessas de Deus para a sua vida. Deus quer te usar, porém, você se acha incapaz. Deus quer te usar, porém, você se acha de alguma maneira indigno. Deus quer te usar, porém os traumas do passado vivem te impedindo. Deus quer te usar, porém
a sua autoimagem, o seu alto valor, a sua autoestima, o espírito do medo vivem te impedindo. Não permita que o seu porém coloque um ponto final nas promessas de Deus para a sua vida. Que esta primeira lição fique em nossos corações. Segunda lição, eu tenho que cuidar o tempo. Vai ser curta essa mensagem. Tenha uma mentalidade vitoriosa e não vitiminosa. Entenda uma coisa, estamos em guerra, você é soldado ou você é vítima? Lembre-se, a rejeição sempre estará no caminho de um escolhido ou de uma escolhida. Você nunca será totalmente aceito, se primeiramente não for totalmente rejeitado. Jesus tinha consciência disso, porque em João 6,60, depois de ele ter dado um duro discurso, muitos dos seus discípulos o abandonam e dizem: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E Jesus, percebendo isso, disse aos seus apóstolos: isto vos escandaliza? Quereis vós retirai-vos também? Sabe o que eu percebo aqui? Jesus, ele não se importaria se os seus 12 apóstolos o rejeitassem e o deixassem. E sabe o que eu aprendo aqui? Esteja disposto a ir só, ainda que todos te rejeitem. Sabe por quê? A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Jesus, ele disse: vocês querem retirai-vos também? Se os apóstolos dissessem sim, ele continuaria sozinho. Porque foi Deus que o escolheu e o destinou para vir aqui morrer pela humanidade. Ele estava disposto a continuar só. Você só será um grande líder, uma grande líder, se você estiver disposto a ir só. Se todos te rejeitarem, se todos te abandonarem. Jefté, ele foi rejeitado por seus irmãos, foi morar na terra de Tobi, mas até na terra de Tobi ele foi eleito líder e cabeça. Então não adianta as pessoas te rejeitarem e te expulsarem, porque você prega bem e com a unção do Espírito. Não adianta as pessoas te rejeitarem e te expulsarem, porque você louva com a graça de Deus. Não adianta as pessoas te rejeitarem, te expulsarem, porque você tem dons e talentos expressivos. Não adianta as pessoas te rejeitarem e te expulsarem, porque já perceberam que as promessas de Deus na sua vida são diferenciadas. Já perceberam que você tem uma graça diferente, que você tem um brilho diferente, que você tem influência, que você tem uma autoridade outorgada por Deus diferente. Não adianta tentarem te rejeitar e te expulsar. Porque na hora que o calo apertar, vão vir te buscar para você ser cabeça. Foi isso que aconteceu com Jefté. Os seus irmãos o rejeitaram, o expulsaram de sua casa. Mas, passado um tempo, foram o buscar lá em Tobi. Expulsaram ele de Gileade, mas passado um tempo tiveram que o buscar lá em Tobi. E isso está relacionado com o tempo de Deus em nossas vidas. Por isso que está relatado em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de falar e tempo de estar calado. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de semear, há tempo de colher. Tem um tempo determinado para tudo. Então entenda uma coisa, preste atenção. Se ainda não foram te buscar em Tobi, é porque ainda não é tempo de você ser cabeça em Gileade. Fica na paz, tenha equilíbrio, homem de Deus, mulher de Deus, não se afoite, não fique desesperado, desesperada. Se você ainda não é cabeça em Gileade, é porque não chegou o tempo de Deus
fazer com que você seja enxergado em Tobi. Não chegou o tempo de você ser buscado em Tobi, como Jefté, para ser cabeça em Gileade. Então nós temos que aprender com isso. Que é um exemplo disso? José. Às vezes não produzimos porque não mudamos de lugar. Quando os irmãos de José venderam a José para o Egito, uma terra estranha, era Deus mudando ele de solo, era Deus mudando ele de território, e ele não estava compreendendo. No Egito, uma terra estranha, ele se tornou governador, algo que ele nunca conseguiria se tornar vivendo na sua terra, naquele solo em que ele estava plantado. No Egito, uma terra estranha, ele realizou o seu sonho. Na sua terra, ele somente sonhou. Então, muitas das vezes, não estranhe se aparecer aí um telefonema para você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem esperado nas promessas do Senhor, que tem crido, mas que tem passado processos dolorosos. Não estranhe se um telefonema tocar e surgir um convite para você ser transferido para uma outra cidade, para outro estado, até para outro país. É Deus querendo te plantar em terra estranha para lá te fazer cabeça. Porque só assim, às vezes, para as pessoas nos reconhecerem, reconhecer o chamado, reconhecer o ministério, reconhecer que Deus tem promessa, porque no anonimato ninguém quer reconhecer isso. Mas quando você se destaca, quando você está realmente reinando, quando Deus começa a agir na sua vida, aí quem te rejeitou, quem te escorraçou, vai atrás de você, quer que você seja a cabeça, quer que você volte, quer te dar honra, mas no tempo do anonimato, do processo, da dor, não quer te dar honra. Mas Deus trabalha dessa forma. Expulsaram a Jefté da sua casa, Gileade, mas lá em Tobi ele foi cabeça. E aqueles que expulsaram ele tiveram que enxergar isso, reconhecer e buscar ele, para ele ser cabeça, para ele ser líder. Tiveram que reconhecer o seu potencial, a tua chamada divina, o que Deus tinha na vida dele. E isso muitas das vezes tem que acontecer. Então lembre-se que quem expulsou Jefté foram seus irmãos carnais. Mas quem foi buscar Jefté em Tobi foram os anciãos, pessoas espirituais e maduras. Se dentro da casa de Deus existem irmãos carnais que vivem te rejeitando, te expulsando, te colocando de lado, te desprezando, desdenhando de você, Deus manda te dizer que Ele vai levantar homens espirituais, pessoas espirituais e maduras que vão te enxergar, que vão te buscar e que vão te honrar de alguma forma. A Bíblia nos relata que depois que Jefté cresceu, leia todo o texto, os irmãos dele o expulsaram. Enquanto Jefté, ele era criança, adolescente, eles não se incomodavam. Mas depois que Jefté cresceu, tanto fisicamente como espiritualmente, começou a aflorar seus dons e talentos, as suas aptidões, e se incomodou os irmãos de Jefté. Quando perceberam que Deus tinha algo diferenciado na sua vida, o rejeitaram e o expulsaram. Na casa de Deus é a mesma coisa. Você chega lá, você aceitou Jesus, você não sabe o que é ser usado por Deus, aí você começa a orar, buscar, aí Deus começa a mostrar que Ele é na sua vida, dom, talento, aptidões. De repente, os irmãos carnais se levantam, te rejeitam e te expulsam. É desta forma, lembra também da vinha de Nabote? Enquanto a vinha de Nabote era pequena, o rei Acabe não olhava para ela. Ela não chamava a atenção do rei Acabe. Mas depois que a vinha de Nabote começou a florescer e crescer os olhos também. E ele tentou de todas as formas tomar esta vinha de Nabote, não conseguiu, mandou matar ele para obter o que era de Nabote. Porque quando você começa a crescer, você incomoda. Você quer crescer? Deus vai fazer você crescer, mas saiba que você vai incomodar, vai ter levante, vai ter olho gordo, vai ter inveja, vai ter amargura, vai ter insatisfação, vão te detestar, vão te odiar, não vão te aceitar, vão te expulsar, vão tentar anular na sua vida as promessas de Deus.
mas Deus sempre estará com você. Deus vai te exaltar no momento certo. Fica aí, em Tobi, porque Deus vai mandar te buscar. Fica aí em Tobi, porque Deus vai mandar buscar você para voltar para Gileade. Vamos aqui já para a terceira e última lição. Nem sempre os melhores estarão com você, mas Deus vai melhorar os que estão com você. Foram os homens levianos que se ajuntaram a Jefté. Não foi Jefté que se ajuntou aos homens levianos. Aqui eu aprendo que foi Jefté que influenciou os homens levianos. Não foram os homens levianos que influenciaram a Jefté. Por isso que diz em Mateus 5,13, vós sois a luz do mundo, vós sois o, oh meu Deus, eu esqueci aqui, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre os montes. Por isso que está escrito em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astro. Nós aprendemos aqui algo muito interessante. É nós que decidimos aonde que nós vamos focar os nossos olhos. Ou nos defeitos de alguém, ou nas virtudes de alguém. Quando Jefté percebeu que os homens levianos começaram a se ajuntar a ele, ele poderia ter resistido e dito o seguinte: não, espera aí, eu não vou andar com vocês, eu não vou caminhar com vocês, eu não vou manter comunhão com vocês, eu não vou ter contato com vocês, porque eu sou um homem de Deus, eu sirvo a Deus, e vocês não. Mas não foi isso que ele fez. E sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque Jefté sabia que aqueles homens levianos, eles não eram, não tinham o porte de serem os melhores discípulos que ele poderia discipular. Mas ele sabia também que Deus poderia os melhorar com o tempo e fazer com que eles se tornassem os melhores discípulos possíveis que ele pudesse ter. Por isso que diz em Jeremias 7,3, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Sabe o que eu acho interessante também, o que eu prestei atenção? O texto só relata que estes homens eram homens levianos. Não destaca nenhuma qualidade neles. Mas eu vejo aqui Jefté um homem espiritual e de discernimento espiritual. Porque eu creio que ele conseguiu enxergar nesses homens levianos algo que chamasse atenção, algo de bom, que fez com que ele os considerasse. Com isso nós podemos aprender o seguinte: não devemos focar os nossos olhos somente nos defeitos de alguém, nas falhas, nos deslizes, nas quedas, e sim nas virtudes, no potencial, naquilo que Deus outorgou a eles também. Nossos olhos, eles devem enxergar também as qualidades de um ser humano, aquilo que Deus entregou em suas mãos para realizar aqui nessa terra. Ei, Deus está melhorando aqueles a quem você discipula, Deus está melhorando a sua parentela, Deus está melhorando os seus entes queridos, Deus está fazendo a obra, Deus está trabalhando a seu favor. Algo também que eu compreendo aqui, que é muito interessante, é que os homens levianos conseguiram ver em Jefté qualidade, potencial, chamada divina, brilho do Espírito, força e coragem, coisa que os seus irmãos dentro da sua casa não conseguiram enxergar, só conseguiram enxergar coisa ruim nele, só conseguiram enxergar coisas detestáveis. Então aqui eu entendo o seguinte: quem não presta, vê coisa boa em Jefté, vê promessa de Deus, vê ele sendo um grande líder. Quem diz prestar, está dentro da sua casa, só vê coisa ruim, só vê coisa abominável. É desta forma que às vezes acontece.
dentro da casa de Deus e dentro de nossas próprias casas também. Porque a vida não traz quem você precisa. A vida não traz quem você quer, a vida traz quem você precisa. O mesmo aconteceu com Davi na caverna de Adulão. Se ajuntaram a ele homens endividados, homens desgostosos de espírito e homens também que estavam em aperto. E ele, com a ajuda de Deus, os melhorou e fez deles um grande exército de homens capacitados, de homens verdadeiramente cheios do Espírito para o Senhor. Então que essas 3 lições venham ficar em nossos corações. Fica aí em Tobi. Deus vai te buscar aí e vai te trazer para Gileade de novo, para você ser cabeça, para você realmente exercer o teu chamado, para você fazer o que Ele ordenou você fazer. É porque você está no anonimato. Eu estou no anonimato, nós somos anônimos. Mas todos percebem que nós temos a presença, a graça, a unção. Todos percebem que nós somos escolhidos. Deus tem um tempo determinado para tudo. Deus vai agir na sua vida e no seu ministério. Deus vai agir no seu interior. Ele está te moldando, Ele está transformando. Porque a obra na sua vida é grande. E quando a obra é grande, o processo também é grande. Lembra o que diz em Jó 23:8? Se eu me adianto, ali ele não está. Se torno para trás, não o percebo. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. O que Jó estava dizendo? Se eu me adianto, ali ele não está. Então não adianta você querer dar um passo à frente e fazer do seu jeito. Você não vai ver Deus aí. Você não vai ver Deus agindo. Se eu me adianto, ali ele não está. Se torno para trás, eu não o percebo. Se você resolver voltar para trás, não vai perceber Deus agindo na sua vida também. Mas ele sabe o meu caminho, Jó disse. E ele disse que Deus o provaria como ouro. Deixa Deus terminar a prova. Deixa Deus aperfeiçoar completamente. Deixa Deus ajustar. Deixa Deus terminar. Eu sei que às vezes a gente grita, quer sair correndo da olaria, quer sair correndo do deserto. Mas deixa Deus terminar. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus no controle. Que esta mensagem fique no coração de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.